pessoal de casa, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero de coração que esteja. Comigo, graças a Deus, está tudo bem. E você de casa? Todos vocês, não só os meus alunos, papai, mamãe, vovô, titia. O meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E aula da professora Fabiana. Vou trazer para vocês mais uma aula de matemática. Você se lembra da nossa última aula? Nós estávamos falando, nós iniciamos as relações entre retas e ângulos. Hoje eu trouxe mais informações, vamos trabalhar um pouquinho mais com os ângulos. Veja aqui, classificação de ângulos. Mas nós já falamos sobre. Sim, já falamos. Vamos revisar e vamos acrescentar informações novas. Vejam bem, eu trouxe aqui, vamos começar do básico. Vamos entender os elementos dos ângulos. Observem esta imagem. O que vocês estão vendo? Ah, Fabiana, nós estamos vendo segmentos de retas? Não. Retas? Não. Semi-retas? Sim. Nós estamos vendo uma semi-reta, aqui que eu posso chamar de R, uma outra semi-reta S. Elas têm um ponto de origem. Sim, elas têm um ponto de origem que é um ponto em comum, a gente chama de vértice. Fizeram uma abertura uma com a outra. Uma tem um lado OA e a outra tem um lado OB. Ok. E esta abertura feita entre elas, a gente chama de quê? De ângulo. Muito bem. Lembrando que a gente pode observar tanto a abertura interna quanto aqui a externa. Então, podemos até dizer que elas formaram dois ângulos, o interno e o externo. Verdade? Muito bom. Aqui, então, são os elementos dos ângulos. Vértice, lado e o ângulo que nós sabemos está aqui, né? Principalmente, trabalhando inicialmente o ângulo interno. Compreendido? Excelente. Vamos para as medidas dos ângulos. Tenho aqui, como se mede? Um ângulo, ele foi dividido aqui em 360 partes. E cada parte, né, ampliei aqui para vocês, cada parte é chamada de grau. Ali eu tenho 1 grau. Para calcular, para medir ângulos, nós utilizamos este aparelhinho. Ele é um transferidor. Nós temos transferidores que são completos, de uma volta completa de 360 graus, e temos também transferidores de metade de 180 graus. Tudo bem? Nós não vamos medir ângulos, até porque essa questão da medição de ângulos ela é muito particular, até o posicionamento que você faz do transferidor. Mas é importante você observar que o ângulo aqui foi dividido em 360 partes iguais. E cada parte é chamada de grau. Aqui tem 1 grau. Veja bem, eu trouxe para vocês os transferidores, né? Olha, eu tenho o transferidor de 180 e o de 360 que eu apresentei. A gente mede utilizando estes instrumentos. E a classificação? Nós já vimos. Aqui eu tenho um ângulo que vai variar de acima de 0 e abaixo de 90. Eu trouxe o de 60 para exemplificar. Ele é chamado de ângulo agudo, entre 0 e 90. O de 90 graus é o todo sabichão, é o dono de si. Ele exclusivamente de 90 graus tem o nome de ângulo reto. Tem aqueles ângulos que estão entre 90 e 180, ou seja, acima de 90 e abaixo de 180, aqui como exemplo de 120, é o ângulo obtuso. Aliás, são os ângulos obtusos, porque exclusividade, por enquanto, só o ângulo reto. Este ângulo de 180 graus, que faz aqui meia volta,
ele é um ângulo denominado raso. Ele também é exclusivo. 180 só serve, né? A palavra raso só indica 180 graus. Temos ainda ângulos que são maiores que 180 e menor que 360. Estes são os ângulos, o quê? Côncavos, ok? Estão maiores que 180 e menores que 360. Não são exclusivos, são muitos. Ali trouxe o exemplo de 270. E o ângulo de uma volta completa, girou completamente, é um ângulo completo, um ângulo de 360 graus. Também é exclusivo, só o ângulo de 360 é que recebe o nome de ângulo completo. Recordaram os nomes? Então, bora para frente que a gente tem mais conceito. Eu trouxe aqui para vocês as palavras ângulos congruentes. Você sabe o que significa? Ah, Fabiana, já sei o que são ângulos, mas ainda não sei o que são congruentes. Vamos entender o que são ângulos congruentes. Observem essas duas imagens. Nós temos aqui o ângulo formado pelas semirretas CAB, ele vale 42 graus. E o ângulo formado aqui pelas retas FED, esse ângulo formado é também de 42 graus. Nem a posição, né, está igual. Nem as retas, as semirretas são iguais. O vértice, não. Mas veja bem, você observou que estes ângulos têm o mesmo valor? Ah, excelente. Então, veja bem, eu trouxe aqui para vocês que a medida desse ângulo CAB, ela é igual à medida do FED. Se essas medidas são iguais, né? Aqui você tem que o ângulo que está na primeira imagem e o ângulo que está na segunda imagem é chamado de ângulos congruentes. Porque eles têm o mesmo valor, 42 graus. Todos os ângulos que tiverem valores iguais são chamados de ângulos congruentes. Olha que importância. Primeiro nós vimos o ângulo sozinho. Nós observamos cada ângulo a partir das suas semirretas. E agora nós estamos analisando pares de ângulos, né? Até mais a gente pode fazer essa análise, mas observando mais de um ângulo para fazer essa relação de um com o outro. Aqui a gente vai fechar o conceito de que ângulos que possuírem o mesmo valor são chamados de ângulos congruentes. E o símbolo para a congruência é o sinalzinho de igual com esse tio por cima, congruente. Tudo bem? Posso passar para o próximo? Então aqui, ângulos consecutivos. O que é isso, Fabiana? Ângulos consecutivos. A gente sabe que números consecutivos são aqueles que vêm um após o outro. Ângulos consecutivos, será que tem a mesma ideia? Vejam aqui, observem esta imagem, por favor. Eu trouxe aqui semirretas partindo do vértice O. Eu tenho o ângulo AOB, que está aqui, o ângulo BOC, que está aqui. Ah, mas eu também tenho assim, o ângulo AOC. Eu posso ter esse ângulo, não posso? Posso sim, nem como se eu esquecesse aqui a minha semirreta OB. Ou seja, vamos entender o que são ângulos consecutivos. Eu trouxe aqui as características. O AOB, mostrei para vocês este ângulo aqui, AOB. Eu tenho o ângulo BOC, eu tenho o ângulo AOB, o ângulo AOC. Mostrei esses ângulos para vocês. AOC, BOC, certo? O que eu posso falar destes ângulos? Eu posso falar que eles possuem o mesmo vértice? Sim, tanto que vocês vão observar que a letra O está no centro de todos esses ângulos. Ele é o vértice. Outro detalhe,
eles têm um lado em comum? Veja bem se eles têm um lado em comum. Aqui o B tem o mesmo lado comum aqui. Aqui o A tem o mesmo lado comum aqui. Aqui o C tem o mesmo lado comum que o outro C, do outro ângulo. Ah, então o que a gente pode concluir? Que para ser ângulo consecutivo, eles precisam ter o mesmo vértice e precisam ter um lado em comum. O AOB tem um lado em comum com o BOC? Sim, tem um lado OB em comum. O ângulo AOC e o ângulo BOC tem um lado em comum? Sim, tem o lado OC em comum. E todos estão partindo do mesmo vértice. Assim, eles são chamados de ângulos consecutivos. Entenderam? Que bom! Agora trouxe para vocês ângulos adjacentes. Nomes diferentes, não é? Eu disse para vocês que a gente teria novas informações. Observem, por favor, novamente esta imagem. Eu tenho aqui o ângulo, vamos de novo, AOB, BOC, temos, né? Nós já vimos aqui pela imagem anterior. E eu trouxe ali para vocês. AOB, BOC. Esses ângulos, eles são consecutivos, mas eles não possuem pontos internos comuns. Ou seja, um não está dentro do outro. AOB, BOC são consecutivos, um está após o outro, tem o mesmo vértice, tem uma reta, uma semirreta em comum, um lado em comum? Sim, mas um não está dentro do outro. Como assim, Fabiana? Vou colocar aqui para vocês. O ângulo AOC, AOC. E o ângulo BOC, BOC. Estes ângulos, eles são adjacentes? Não. Eles são consecutivos? Sim. Mas eles são adjacentes? Não. Por que não? Porque o BOC está dentro do AOC. Assim, eles não são adjacentes, são apenas consecutivos. Vocês aí de casa devem estar fazendo uma pergunta e eu até sei qual é. Fabiana, você não explicou o que significa esse chapéuzinho, esse acento circunflexo em cima da letra. Indica o vértice onde a gente formou o ângulo, tá? E aí eu faço a leitura, ângulo AOC. Fica sempre no vértice dos dois lados, tá bom? Ou seja, ó, estes aqui que eu pontuei são consecutivos, mas não são adjacentes porque um está dentro do outro e não pode. Entenderam? Sim? Que bom! Assim, eu trouxe também para vocês ângulos complementares. O que é isso? Complementares, se complementam. Já sei. Nós temos aqui o ângulo AOB. Nós temos também o ângulo BOC. Estes ângulos, se a gente juntar os seus valores, eles vão dar um total. Se eu juntar o ângulo aqui AOB e o ângulo BOC, eu vou ter o valor de 90 graus. Por isso, eles são chamados de ângulos complementares. Vejam bem, somam 90 graus. Fácil, né? Completam, se completam, formam 90 graus. Todos os dois ângulos que somarem um total aí de 90 graus serão chamados de ângulos complementares. E agora, e suplementares? Vem de super. Muito bom. Então, veja bem, fácil, só de olhar para a imagem, você se lembra que aqui é um ângulo raso? Você tem dois ângulos. Você tem o ângulo BOC, AOC. E estes dois ângulos juntos formaram meia lua, meio círculo, que vale quanto?
180 graus, excelente. Assim, eu tenho aqui dois ângulos suplementares, o AOB e o BOC são suplementares porque eles somam juntos 180 graus. Fica fácil, às vezes, até a gente descobrir o valor do outro a partir daquele dado, sabendo que os dois somam 180 graus. Estão preparados para o nosso jogo? Então, bora lá, hein? Eu leio, você marca a sua alternativa aí, escolhe a sua opção e eu vou dar a resposta. Veja bem, o complemento do ângulo de 35 graus é complemento. Ah, eu tenho que me lembrar. Dois ângulos são complementares quando eles somam quanto? 90 graus, muito bom. Ou seja, quanto está faltando para completar 90 graus ali? Está faltando 25, 90 graus, 145 ou 55? Excelente, 55 graus. Muito bem, estou vendo que vocês estão acompanhando. Qual instrumento nós usamos para medir ângulos? Super fácil, né? Compasso? Transferidor? Régua de 30 centímetros ou esquadro? Como que chama aquele aparelhinho, aquele instrumento? Excelente. Alternativa B, transferidor. Próxima pergunta, o que nós temos? Qual é o complemento do ângulo de 30 graus? Complemento. Dois ângulos que juntos somam? Muito bem, 180 graus. Quanto está faltando para... Opa, Fabiana, complemento? Ai, 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 confunde não. Você está confundindo a gente. Suplemento de super, né? Complemento, me perdoe. Complemento, aquele que soma junto comigo e forma 90 graus. Quem é que junto com o 30 forma 90 graus? É o valor de 60 graus. Bora lá que eu acho que vai aparecer um suplemento aqui pra gente. Como que se chama o ângulo de 90 graus? Qual é o nome que ele recebe? Este ângulo que está aqui, ó, na quina, no cantinho da nossa TV, aí nas portas, nas janelas, em vários lugares da sua casa, ele é o ângulo raso, reto, agudo ou obtuso? Muito bem, é o ângulo reto. Próxima questão, vamos ver o que a gente tem. Como se chama o ângulo de 120 graus? Qual o nome que ele recebe? Não específico, ele não é o dono desse nome, né? Mas um de 120 graus, que é maior que 90 e menor que 180, é um ângulo raso, reto, agudo ou obtuso? Ah, muito bem, Duda, obtuso, parabéns. Estou vendo que vocês estão participando. Os ponteiros do relógio, quando marcam 15 horas, formam um ângulo de... Qual é o ângulo formado? 15 horas. O ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno está no 3. Uma reta na vertical, uma reta na horizontal. Forma qual ângulo? Aquele reto, como é que é? É o valor de quanto? Ah, letra D, 90 graus. Muito bom. Próxima pergunta, o que está fazendo aqui pra gente? O suplemento, agora sim, não vai pegar a gente. Suplemento de 120 graus, do ângulo de 120. Ou seja, dois ângulos que somados deu um total de 180. Ou seja, quanto está faltando aqui para 120 chegar no 180? 40, 60, 80 ou 90? Muito bom, 60 graus. A nossa outra pergunta é: um ângulo menor que 90 graus, como que ele se chama? Os ângulos que são menores que 90, maiores que 0 graus, são chamados de quê? Ângulos rasos, retos, agudos ou obtusos? Alternativa C. Muito bom. Penúltima pergunta. Qual é o suplemento do ângulo de 112 graus? Suplemento. Guarda aí na memória. Dois ângulos que somam 180. Quanto que eu preciso somar ali com 112 para chegar no 180? 68, 58, 48, 38. Muito bem.
68 graus, alternativa A. E a nossa última questão, vamos ver quem fez 10 pontos. Um ângulo de 180 graus chama-se aquele ângulo raso. Aquele ângulo... Fabiana, você deu o nome pra gente? Aquele ângulo que abre ali, né, as duas semi-retas. Exatamente, um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Conseguiu fazer os 10 pontos? Que bom! Então, a gente já está terminando a nossa aula. Eu quero agradecer você pela participação, desejar a todos vocês bons estudos. Espero que você esteja aqui na próxima aula. Esteja acompanhando aí de casa e fazendo todas as suas atividades também da escola. Ok? Um grande abraço e até a próxima!